A indústria 4.0 também é frequentemente chamada de quarta revolução industrial. Você sabe o porquê? A palavra revolução caracteriza fenômenos em que há uma transformação radical em uma sociedade. Então, não é qualquer novidade no processo de um fabricante que desencadeia uma revolução industrial, e sim uma tendência tecnológica que impacta a produção a nível mundial. Ela não ocorre da noite para o dia. Demora décadas para se consolidar e para ser reconhecida como revolução. Já se fala em automação e internet das coisas, por exemplo, há mais tempo do que se fala em quarta revolução industrial e indústria 4.0. A primeira aconteceu em meados do século XVIII, com o surgimento das máquinas a vapor e ferrovias, substituindo o uso de animais para gerar forças. Entre o final do século XIX e o início do século XX, desenvolveu-se a segunda revolução industrial, com a energia elétrica e a linha de produção criada por Henry Ford, possibilitando a produção em larga escala. A terceira chegou junto com a informática, internet, computadores pessoais e toda a gama de plataformas digitais que modernizou o trabalho em fábricas e escritórios. Em cada uma dessas revoluções, as máquinas passaram a disputar ou roubar o protagonismo do homem em várias funções. De certa forma, a indústria 4.0 é um movimento natural de transformação da sociedade. Nesse sentido, vale reforçar que a indústria 4.0 não abrange apenas as unidades fabris, mas sim todo o ecossistema industrial. O cenário é favorável à agilidade, autonomia e eficiência. Isso sem falar que abre espaço para novas oportunidades de negócio. Esse salto tecnológico é necessário para que tenhamos uma realidade mais condizente com as nossas necessidades. 6 princípios caracterizam o projeto. São os seguintes: tempo real, a capacidade de coletar e tratar dados de forma instantânea, permitindo uma tomada de decisão qualificada em tempo real. Virtualização é a proposta de uma cópia virtual das fábricas inteligentes, graças a sensores espalhados em toda a planta. Assim, é possível rastrear e monitorar de forma remota todos os seus processos. Descentralização é a ideia da própria máquina ser responsável pela tomada de decisão, por conta da sua capacidade de se autoajustar, avaliar as necessidades da fábrica em tempo real e fornecer informações sobre os seus ciclos de trabalho. Orientação a serviços é um conceito em que softwares são orientados a disponibilizarem soluções como serviços, conectados com toda a indústria. Modularidade permite que módulos sejam acoplados e desacoplados segundo a demanda da fábrica, oferecendo grande flexibilidade na alteração de tarefas. Interoperabilidade pega emprestado o conceito de internet das coisas, segundo o qual as máquinas e os sistemas podem se comunicar entre si. Aqueles que são mais receosos com relação às mudanças, principalmente tecnológicas, podem ter mais dificuldade em enxergar as vantagens da indústria 4.0. Mas a verdade é que a quarta revolução industrial trouxe muitos benefícios, seja para o mundo dos negócios ou para a sociedade como um todo. A seguir, veremos os principais deles: novos modelos de negócios, atividades mais eficientes e práticas, processos mais seguros e ágeis, personalização, ou seja, serviços e produtos únicos, otimização de recursos, redução de erros, diminuição dos gastos. Agora citarei alguns dos impactos negativos da indústria 4.0. Quanto mais conectada a empresa está, mais sujeita ela fica à espionagem industrial. Outro possível impacto negativo da indústria 4.0 é a distribuição do poder a tecnocratas, aqueles que detêm o conhecimento técnico a respeito das novas tecnologias. Além da finalidade comercial, as inovações podem ser usadas para fins nobres, mas também para subjugar nações inteiras economicamente, acabando com seu mercado interno. Outra questão que vale a pena ser mencionada é a utilização da inteligência artificial também para fins escusos, como golpes, guerras e fake news. Mas nenhuma das questões que acabei de mencionar preocupa tanto quanto os inevitáveis impactos da quarta revolução industrial no mercado de trabalho.
Ela potencializa a automação, o que basicamente significa que as máquinas assumem ainda mais as funções humanas, ou seja, as máquinas inteligentes vão resultar em demissões no mundo todo. A indústria 4.0 pode até demorar para se difundir completamente no Brasil, mas ela já está aí. É uma tendência global inevitável. As máquinas serão cada vez mais inteligentes e os processos de produção continuarão se alterando. Em vez de temer a tecnologia, é preciso se antecipar aos desafios que a nova realidade vai trazer e pensar em maneiras de potencializar seus impactos positivos. O ensaio de fadiga consiste na aplicação de cargas ou deformações cíclicas, geralmente senoidais, em um componente ou corpo de prova padronizado, para se determinar a vida ou a resistência em fadiga. Para o desenvolvimento do projeto é de suma importância o conhecimento e aplicação das disciplinas de processo de fabricação, que envolve as estratégias e modos de fabricação dos corpos de prova e demais recursos necessários para o ensaio. Também as disciplinas de ciência e resistência dos materiais, que auxiliam na aplicação dos conceitos teóricos e práticos sobre o comportamento dos materiais e quais suas principais características. E, por fim, também a projeção de elementos de máquinas e aplicações de estudos referente à eletroeletrônica industrial para o desenvolvimento do sistema elétrico do projeto. A fadiga ocorre quando um material está sujeito a uma variação cíclica ou alternada de cargas. A repetição desses esforços provoca uma falha, fratura por fadiga, com uma tensão menor do que o limite de resistência estática do material. Sua origem pode ser pela mudança brusca de secções, marca superficial no material, pequenas inclusões ou outro tipo de defeito no material. O fenômeno de fadiga é de natureza complexa e está relacionado tanto às características estruturais quanto de materiais nos pavimentos revestidos por concreto asfáltico, além do clima. Atualmente, no Brasil, os ensaios disponíveis e protocolos de análise têm suscitado questionamentos quando empregados na previsão do desempenho à fadiga de misturas asfálticas. Quando se pesquisa sobre falhas mecânicas, se encontram diversos elementos que podem contribuir para prejudicar um sistema mecânico de determinado componente. Algumas dessas falhas recebem o nome de fadiga, no qual a grande parte das falhas mecânicas causadas na prática recebem o diagnóstico de fadiga. Essa falha, por sua vez, é causada pela geração ou propagação de uma trinca, ocasionada primeiramente pela aplicação repetida de carregamentos variáveis sobre a peça. Os resultados experimentais de confiança que mensura a fadiga em um projeto é fundamental o uso de máquinas de ensaio mecânicos.